separou no contato. Então, é disso que se trata o nosso trabalho. Eu, quando estava preparando aqui essa apresentação, falei assim, puxa, como será que eu vou conseguir uma coisa tão experiencial? Como é que eu vou expressar para as pessoas aquilo que a gente faz? Aí eu lembrei que eu tinha tido um sonho na noite anterior que me ajudou muito a fazer isso, porque eu sonhei que nós estávamos aqui, como se estivesse aqui no congresso, estávamos caminhando numa rua, várias pessoas, e de repente, assim, ali na calçada eu vi uma mulher, que talvez fosse uma amiga minha, talvez fosse eu, não sei, tomando banho numa fonte de água pura. E estava aquele perfume de lírios do brejo ali, mas bem ali na calçada. E ela estava nua, assim, tomando banho, e aquela frescor da água, e a gente passando na rua. Eu falei, acho que é isso que a gente procura fazer, procura trazer para as pessoas a percepção de que a fonte está aqui, ela não está lá. A fonte está aqui com a gente. Quer dizer, toda a história da vida na Terra está no nosso corpo, cada célula nossa sabe disso. Toda a história da vida na Terra está no processo da gestação de cada bebê que nós fomos, né? E todo o desenvolvimento posterior tem a ver com o desafio do desenvolvimento da consciência, que é o desafio que se coloca para o ser humano, não se coloca para os outros animais. Mas eu acredito que esse desenvolvimento da consciência, ele vai efetivamente se dar na medida em que a gente colocar o nosso pensamento dentro do fluxo vivo. Então isso é diferente. Um pensamento criativo, ele pode ser meramente associativo. E um pensamento vivo, ele é fresco e ele nasce a cada momento. Mas é só na experiência que eu vou conseguir falar isso para vocês. São metáforas de conceitos, e aos poucos a gente vai deixando os conceitos para trás e vai indo para a experiência direta com os elementos vivos, e é a partir dessa experiência, no final da vivência, é que a gente começa a ouvir o que as pessoas aprenderam. Então, enquanto educador, é muito cômodo, é muito gostoso, é um trabalho de profundo aprendizado. Eu vejo o sucesso do trabalho quando eu saio de uma experiência tendo a sensação de que eu aprendi muito. Porque eu vou lá para aprender mesmo, porque eu estimulo as pessoas e elas entram no fluxo vivo, e aí aquilo que elas devolvem é de grande aprendizado, porque é fresco, é novo, é da experiência. Então, toda a conversa que a gente faz para fazer o grounding, né, para trazer para a vida isso depois, para não ficar também solto como uma nuvem, a conversa que a gente faz, ela é uma conversa sobre a experiência. As palavras são escolhidas, as palavras são conectadas com a fonte. Elas não são palavras soltas, elas não estão aqui só no plano do intelecto, elas estão biologicamente ligadas à experiência direta que as pessoas tiveram naquele dia. Também, em uma das mesas, agora eu não lembro quem foi o professor que falou aqui, talvez tenha sido o Celso Marques ou Marcos Alves, eu não lembro, mas ele falou que nós não somos seres humanos, nós somos sendos humanos, né? Então, nesses processos a gente percebe os sendos humanos, porque a gente vai sendo, a gente vai se modificando a cada instante. Então, de um jeito prático, como é que funciona? Para os grupos de adultos, nós escolhemos os lugares, escolhemos o tema. Eu tenho que fazer que nem o médico faz uma amnese, saber mais sobre. Quanto mais eu souber sobre o grupo, melhor eu consigo afinar aquilo que eu preciso oferecer. Eu antigamente, até estava comentando, eu fazia questão de levar os grupos para áreas primitivas, áreas bem selvagens, só em parques, em unidades de conservação, e eu achava até que a gente merecia entrar até nas áreas de unidade de conservação de proteção integral, porque a gente prepara as pessoas de tal maneira que não deixa nenhum tipo de impacto lá, né? Então, não só a preparação do grupo, silenciamento,
ao respeito, mas a alimentação, acho que a gente leva uma alimentação orgânica, sem embalagens, não geramos lixo, aquela coisa toda. A questão até, com o tempo a gente vai aprendendo, do uso do protetor solar, que é uma questão muito polêmica, se a gente deve usar ou não. Eu aprendi recentemente que ele é altamente tóxico e a gente não recomenda o uso de protetor solar. Então passa óleo de gergelim na pele, usa roupa, chapéu. Os repelentes também são muito impactantes no ambiente. Então a gente chega num nível muito fino de coerência, nem que seja para uma experimentação de um dia só, né? Então, esse trabalho, a maior parte do tempo a gente trabalha na área de educação, mas a gente trabalha também na área de saúde e na área de bem-estar. Às vezes, as pessoas também demandam isso para a gente, de ajudar as pessoas a cuidar mais de si mesmas, né? Porque, é claro, é um trabalho que supõe o corpo. Então, tem toda uma consciência corporal e um jeito de usar o corpo no ambiente natural que vai te dando também um aprendizado sobre como funciona o seu corpo, né? O seu corpo biológico, como todos os seres humanos, tem as características gerais, né? E tem as características individuais que você vai trabalhando. Quando a gente faz formação de professores, a gente procura enfatizar o espaço da escola, então para que o professor possa usar essas ferramentas com os seus alunos. Hoje em dia tem muita questão, a gente estava até comentando também que os professores, que os alunos não aguentam mais do que 15 minutos de aula, né? Porque eles não conseguem prestar atenção. E aí então os professores vão buscando novas ferramentas para atrair atenção, mas não estão ajudando as crianças a conseguir prestar atenção. Porque conseguir prestar atenção é uma coisa muito prazerosa. E a gente ficar substituindo por outras coisas para chamar atenção não ajuda a prestar atenção, a focar, né? Então, é muito importante que o professor aprenda a ensinar a si mesmo e para os alunos como focar a atenção. E só 5 minutos de foco de atenção, isso dá um prazer imenso. Inclusive, nós temos retornos das crianças mais agitadas e que mais dificultam o trabalho no coletivo. Depois de uma vivência dessas, o momento de silêncio, de introspecção, são os momentos em que essas crianças mais gostam, né? Elas próprias falam: eu adorei quando nós ficamos em silêncio, foi uma delícia. Bom, eu tenho 5 minutos ainda, né? Quantos? Sim, estou contando aqui. Eu só queria contar para vocês que nós representamos no Brasil uma organização que criou uma metodologia para a condução de grupos na natureza. É a Sharing Nature Worldwide, agora mudou, não é mais Foundation. E a Sharing Nature criou uma série de atividades e uma metodologia para a condução de grupos. Então, a formação que nós fazemos para educadores é sobre essa metodologia, que supõe 4 passos. Primeiro, contagiar as pessoas, incentivar o entusiasmo, despertar o entusiasmo. O segundo é concentrar a atenção, acalmar as mentes. O terceiro é a experiência direta com a natureza. E o quarto é compartilhar a inspiração. E, como depois eu acabei me aprofundando na fenomenologia, a fenomenologia também é formada por 4 passos, mas eu não ensino fenomenologia, eu pratico. Então, eu uso a fenomenologia para criar os programas. Então, os 4 passos são observar, primeiro, observar muito, observar sem fazer conceitos, sem julgar, isso é isso, isso é aquilo, somente a observação, isso aí é um custo a gente conseguir, mas é importante. Depois, fazer relações livres entre as coisas que você observou. Depois, acolher os insights, porque eles começam a vir quando você para de pensar, quando você para de classificar. E, finalmente, fazer uma expressão artística. E a expressão artística, para Goethe, por exemplo, podia ser uma poesia, e para muitos dos nossos grupos também é poesia, mas para mim a expressão artística é o próprio programa, que eu procuro fazê-lo de uma maneira nova, né, e criativa e específica para aquele grupo. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês.
vocês. Eu tenho umas fotos para mostrar, vocês já estão ali. Então, podemos ir passando rapidamente. Só tem aquela primeira, antes dessa? Só tem aquela primeira. Aquela, então, é uma referência de trabalho com adultos que a gente faz, que supõe momentos de solidão na natureza, mas só a partir depois de um trabalho de preparação das pessoas, para que elas possam lidar com os seus medos, com as suas aversões. Então, a gente acolhe todos os medos e aversões e ajuda a transformar para daí colocar numa situação de experiência solitária, né? E as próximas imagens são do trabalho com as crianças. Pode ser a próxima. Então, aqui mostra os quatro passos da metodologia da Sharing Nature. Então, o primeiro à esquerda são atividades bem agitadas, tá vendo? Você vê? Para animar as crianças e colocar uma consciência de grupo. A segunda etapa, à direita em cima, é de concentrar. Então, são brincadeiras, atividades para concentrarem a atenção e diminuírem a atividade mental. A terceira etapa é a experiência direta com a natureza. Então, são várias atividades também, em geral, solitárias ou em duplas. E, no final, a última imagem também ainda é de experiência direta, né? E, para finalizar a quarta etapa, é uma conversa, em geral, ou alguma forma de expressão, de desenho, dependendo da idade das crianças. Aí agora eu vou passar uma série de fotos. Pode passar. Isso. Isso aqui é só para lembrar que uma das nossas referências é o estudo feito por esse autor, e hoje em dia já está se falando bem mais sobre isso, que a falta de contato com a natureza tem causado uma série de enfermidades. Então, quando as pessoas falam, o que vocês fazem é um recorte muito pequeno de tudo que se precisa aprender sobre a questão ambiental. A gente fala, é mesmo. Mas também, sem ele, todo o resto também é um recorte. Se não tiver uma experiência direta com a natureza, todo o resto fica só no plano do pensamento, desconectado da fonte. Pode ser o próximo. Vamos passar rapidinho, está acabando meu tempo. Quem está passando? Aí, uma atividade com a criança, de encantamento, né? De despertar do encantamento, de silenciamento da mente. Pode ser a próxima. Você vê que tem uma criança aí, está dando para ver? Ela está completamente mimetizada no ambiente, não sei se vocês conseguiram ver. É o Arthur, está um pouquinho mais para o lado direito. Pode ser a próxima. São atividades muito delicadas, né? Muito sensíveis. Pode ser a próxima. É uma observação amorosa, né? Não é uma observação dura. As crianças, você não fala sobre o fluxo, né? Você vos ajuda a sentir o fluxo que mantém vivo os seres. Próxima. Aí um grupo de adultos. Aliás, esse é o Paulo Marcos. Ele está por aí, está por aqui na plateia. Esse que está de olho vendado é o Paulo Marcos. Inclui a intuição para que o fluxo da vida possa ser sentido. Então, se desenvolve, se estimula. As brincadeiras muitas delas estimulam a atenção. Ok. Próxima. As crianças façam suas próprias descobertas. A próxima. E é isso. Então, esse aqui é o nosso site, o meu e-mail, podem me escrever, porque eu respondo, às vezes demora, mas eu estou à disposição. E aqui são alguns dos nossos livros, né? O Como Cuidar do Seu Meio Ambiente, foi o primeiro. A Sombra das Árvores, escrevi junto com o Zisma, que está ali. Está esgotado, só nós temos esse livro. Quem quiser tem que escrever para mim ou para o Zisma, mas nós temos ainda alguns. O Conservar e Criar, que eu escrevi em 2005, que traz um pouco o fundamento desse trabalho, mas esse foi o livro que eu escrevi antes de eu descobrir a fenomenologia. Então, ali eu estava estudando Maturana, Edgar Morin, que me ajudaram muito a fundamentar esse trabalho. E os dois livros ali, Vivências com a Natureza, eles são de autoria do professor Joseph Cornell, que é o fundador da Sharing Nature, e nós retraduzimos eles para o português, ele já tinha sido traduzido antes,
e coordenamos a edição e fizemos adaptações para os ambientes brasileiros. Então é isso, muito obrigada.